Olá, meu nome é Carlos Fortes. Muitos me conhecem como Cazé. Eu sou promotor de justiça e agradeço muito a honra de receber esse convite do GSEX e estar aqui hoje para conversar com todos vocês. Cumprindo a nossa programação, deixa eu fazer uma pequena apresentação. Eu sou especializado em direito penal e, como promotor de justiça, eu tenho atribuição na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tive a honra de participar da CPI da pedofilia do Senado Federal e também das frentes parlamentares de combate aos crimes de pedofilia do Congresso e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também pude participar do Grupo de Trabalho Sul-Americano da Interpol de combate a crimes contra menores. Eu, dentro da CPI da pedofilia, pude participar da redação de algumas leis dentro dessa área, especialmente a lei da pornografia infantil, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sou autor do livro Todos contra a Pedofilia e participei de algumas outras obras, sempre falando desse assunto. E nos últimos 12 anos eu tenho me dedicado ao movimento Todos contra a Pedofilia, que tem o objetivo de levar informações para prevenção aos crimes de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Sejam eles crimes de pornografia infantil, de abuso sexual, de exploração sexual. O importante é a gente levar informação para que esses crimes não aconteçam e, caso eles aconteçam, que eles sejam devidamente punidos, assim como as vítimas devidamente assistidas. Com isso, viajei muito, acho que quase todos os estados do nosso país e alguns outros países, para conhecer de perto esses delitos, esses casos, e também tentar levar alguma informação e contribuir para a defesa da criança e do adolescente, que eu considero o nosso maior valor depois de Deus. A título de introdução, eu gostaria de contar a história da Stephanie. Um caso que eu conheci no âmbito da CPI da pedofilia, mas que, infelizmente, não é incomum. Pelo contrário. A Stephanie morreu aos 2 anos e meio de idade, pelas mãos do próprio pai. Desde que ela nasceu, ela sofria abuso sexual por parte dele. Ela era viciada. E, infelizmente, a mãe não tomava providência. Ela dependia financeiramente do pai, ela tinha medo, ela tinha vergonha, ela tinha 1000 desculpas, nenhuma justificativa, claro, porque não existe justificativa para uma mãe ou para um pai que não defende seu filho, especialmente uma violência tão grave. Mas isso aconteceu durante quase toda a vida da Stephanie. Até que um dia alguém resolveu falar com o Conselho Tutelar, que levou o caso ao promotor de justiça, que tomou as providências judiciais, saiu o mandado de prisão contra o agressor e a criança foi levada para uma entidade de acolhimento, no abrigo. Depois de tudo passado, eu estive lá nesse abrigo e conversei com os cuidadores. E eles relataram que a Stephanie chegou muito magra, muito machucada, com machucados antigos e recentes, muito traumatizada. Ela quase não falava, não brincava com outras crianças, não gostava de ser sequer tocada. Ela quase não tinha cabelo, muito magrinha. O tempo foi passando e ela foi melhorando rapidamente enquanto estava ali no abrigo, né? Já brincava com as crianças, ganhou peso, começou a falar. E com isso o abusador desaparecido, mandado de prisão em aberto, chegou o final de ano e optaram por deixá-la passar as festas de final de ano com a mãe. Pois é. Justamente no Natal, ele voltou, esse abusador voltou e mais uma vez ele agrediu essa criança, mais uma vez ele abusou sexualmente dela
ele a estuprou e dessa feita de uma forma tão grave que causou a morte dela. E eu, infelizmente, por causa da profissão, a gente tem contato com imagens horríveis, mas das piores que eu já vi, com certeza, foram as fotos do corpinho da Stephanie depois da ação desse criminoso. E, claro, eu fiquei olhando aquilo e aquilo me gerou muita tristeza. Ele foi preso, ela também foi processada, mas eu vi que casos iguais a esse acontecem todo santo dia. E a gente tem responsabilidade nisso. A partir do momento em que a gente, podendo, não trabalha para que eles não aconteçam. E não só casos de violência extrema, estupro de uma criança, mas casos de pornografia infantil que não são simplesmente crianças e adolescentes nus, expostos, mas são registros de estupros de crianças muito pequenas, até bebês. Os casos de prostituição de crianças e adolescentes que muitas vezes são visíveis em rodoviárias, em praças, em praias. O tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais. A exposição de crianças e adolescentes através de filmes e fotos comercializados na internet. E às vezes passados gratuitamente pelo WhatsApp, por e-mail, no Facebook. Todos esses delitos, quando a gente fala de todos esses delitos que atingem a criança e o adolescente de uma forma muito grave, o conjunto desses crimes são exatamente os crimes de pedofilia. Esses delitos é o que a gente visa prevenir quando fala de crimes de pedofilia, ou seja, crimes de abuso sexual e de exploração sexual contra a criança e adolescente. Exploração sexual quando tem mais a ver com lucro, com dinheiro, como, por exemplo, as pessoas que ganham dinheiro com pornografia infantil, ganham dinheiro com prostituição de crianças e adolescentes. E abuso sexual, os crimes que implicam num prazer próprio do agente. Ou seja, por exemplo, o estupro de vulnerável, o estupro de uma criança de 2 anos, de 3 anos de idade. Infelizmente, nos últimos anos, a gente vê que eles acontecem todo santo dia. E temos trabalhado para que possamos todos nós fazer a prevenção para que eles não aconteçam e, caso eles venham a acontecer, que eles sejam punidos e, principalmente, que a vítima seja acolhida e tratada. Convém fazer uma distinção de quando se trata de parafilia e quando se trata de crime. A palavra pedofilia, ela é formada pelo prefixo pedos, que é relativo à criança, e filia, que é relativo à afinidade. Pedofilia significa, ao pé da letra, afinidade com crianças, ou amor por crianças. E essa palavra, pedofilia, é usada em 2 contextos com 2 significados diferentes. Pedofilia no contexto clínico, também chamada de pederose ou de pedossexualidade, é uma das diversas parafilias que existem. Nós já vimos aulas dentro desse G-Sex falando sobre as parafilias. E a pedofilia é uma delas. A gente tem um monte, tem zoofilia, necrofilia, riparofilia, coprofilia, vários comportamentos sexuais não ortodoxos, digamos assim. Mas esse é um conceito da psiquiatria. E a pessoa que é portadora de uma parafilia, da pedofilia, por exemplo, não é necessariamente criminosa. Então, esse é um conceito de pedofilia.
ou pederose, ou pedossexualidade. Vamos deixá-lo aqui. Dentro do direito, nós temos um outro conceito, cujo nome mais apropriado é crimes de pedofilia, ou crimes ligados à pedofilia. Crimes, sempre no plural. Por quê? Porque não existe um crime que se chame pedofilia. Existem crimes que, no seu conjunto, são chamados de crimes de pedofilia. São todos os crimes sexuais quando cometidos contra a criança e o adolescente e que estão definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a gente vai ver logo em seguida. Nos últimos tempos, 4 leis modificaram a legislação brasileira no que concerne aos crimes sexuais. Elas são principalmente a Lei 11.829, que é a lei chamada da pornografia infanto-juvenil. É uma lei que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, criou alguns delitos e modificou os já existentes, todos eles relativos à pornografia infanto-juvenil, ou seja, a exposição de crianças e adolescentes através de fotos, vídeos e o assédio, inclusive através da internet. Outra lei foi a Lei da Dignidade Sexual, a Lei de 12.015, de agosto de 2009, que modificou o Código Penal. E ela modificou toda a parte que antigamente era chamada de crimes contra os costumes, e hoje já chamados de crimes contra a dignidade sexual. Um nome bem mais adequado, né? O Código Penal, ele é de janeiro de 1940, portanto, ele foi feito nos anos 30, e ele ainda usava até então aquela nomenclatura dos anos 30, que dizia respeito aos crimes sexuais, tratando-os de crimes contra os costumes, dizia respeito aos bons costumes. Hoje, a nomenclatura mais adequada é a Lei da Dignidade Sexual, que diz respeito à dignidade sexual de cada ser humano, que é uma vertente da dignidade da pessoa humana. Então, os crimes sexuais no Código Penal são chamados assim, crimes contra a dignidade sexual. E essa lei foi muito importante, ela trouxe modificações muito amplas no Código Penal e muito úteis para o combate a todos os delitos sexuais e também aos chamados crimes de pedofilia ou os crimes ligados à pedofilia. Também tivemos a Lei Joana Maranhão, que veio também da CPI da pedofilia. É uma lei pequena, mas que ela modifica a questão da prescrição nos crimes sexuais cometidos contra uma criança ou adolescente, ou seja, contra um menor de 18 anos de idade. É muito importante para que os casos tenham chance de ser apurados, caso não tenham sido apurados no tempo devido, quando a vítima ainda era criança, eles podem posteriormente vir a ser apurados porque a prescrição não ocorre até que a vítima complete 18 anos. E também, mais recentemente, em 2018, a gente teve a Lei 13.728, que estabeleceu o crime de importunação sexual e também aquele de divulgação de cena de estupro. Todo mundo faz referência, quando se lembra dessa lei, ao caso daquela moça que foi estuprada por vários rapazes e depois essa cena foi divulgada em redes sociais. Vamos falar sobre alguns crimes contra a dignidade sexual que, no seu conjunto, quando cometidos contra a criança e o adolescente, são chamados de crimes de pedofilia. Vamos falar dos principais. Por exemplo, o crime de estupro. O crime de estupro é quando uma pessoa pratica atos sexuais com outra mediante violência ou grave ameaça. Quando esse crime é cometido contra uma pessoa menor de 18 anos de idade, com certeza pode ser chamado de crime de pedofilia, independente do fato do autor ser ou não um pedossexual. O crime de estupro de vulnerável é um crime mais específico.
é o estupro cometido contra a pessoa definida como vulnerável, ou seja, qualquer pessoa com menos de 14 anos ou aquela pessoa que por outro motivo não possa dar um consentimento válido para a relação sexual. Portanto, vamos exemplificar. Uma pessoa com menos de 14 anos de idade, mesmo que ela consinta na relação sexual, essa relação é considerada crime de estupro de vulnerável, porque o consentimento dela não é considerado válido. A lei considera que ela ainda não tem o discernimento necessário para consentir em algum tipo de relação sexual. Também uma pessoa, quando se encontra sob efeito de algum tóxico, bebida alcoólica ou alguma droga, outra droga, ela pode ser vítima de estupro de vulnerável, porque ela não está naquele momento em condições de dar um consentimento válido para a relação sexual. Eu entendo que é relevante dizer que o crime de estupro de vulnerável é um dos que tem as maiores penas estabelecidas dentro da nossa legislação penal. A pena pode ser de 8 a 15 anos nos casos ditos comuns, de 10 a 20 quando gera uma lesão corporal grave na vítima e até 30 anos quando há o resultado morte da vítima. O Código Penal também contempla crimes relativos à exploração sexual, crimes esses que, quando cometidos contra a criança ou adolescente, são chamados no seu conjunto de crimes de pedofilia. Por exemplo, a intermediação de menores de 14 anos para a satisfação de lascívia alheia, cuja pena vai de 2 a 5 anos, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, cuja pena vai de 3 a 8 anos, a manutenção de estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, todos eles agravados quando a vítima é menor de idade. O rufianismo, ou seja, habitualmente se valer da prostituição alheia, também é crime. O tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, o tráfico nacional de pessoas para fim de exploração sexual. Existe o crime de satisfação da lascívia mediante a presença de menor de 14 anos. Esse crime é estabelecido pela Lei da Dignidade Sexual, que é praticado por aquela pessoa que tem prazer em praticar um ato sexual na presença de uma criança ou adolescente menor de 14 anos de idade. Não é preciso que essa criança ou adolescente participe daquele ato sexual, mas é preciso que ele seja presenciado por essa criança ou adolescente. É importante ressaltar que todos esses delitos dos quais nós estamos falando, eles têm um aumento de pena de até 50% em caso de gravidez que ocorre em decorrência do delito e também no caso de transmissão de DST. E todos eles devem correr em segredo de justiça, ou seja, o processo não deve ser divulgado em proteção à vítima de crimes sexuais. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece crimes de pedofilia, que são justamente os crimes de pornografia infanto-juvenil. Eu tive a honra de ter trabalhado na produção dessa lei, que estabeleceu, por exemplo, o crime de produção de pornografia infantil, o ato de você produzir esse material, mesmo que ele não seja comercializado, só o fato dele ser produzido, o crime de venda de pornografia infantil, que é cometido por aquelas pessoas que comercializam. E é importante a gente dizer que na internet existem milhares de sites que comercializam a pornografia infantil. Eles vendem através de cartão de crédito. Diariamente a Interpol, o FBI, a nossa Polícia Federal trabalham na nossa proteção, fechando esses sites e fazendo os inquéritos para que essas pessoas possam ser processadas, mas infelizmente a cada dia muitos voltam a abrir e voltam a funcionar comercializando a pornografia infantil. A gente tem também o crime de divulgação de pornografia infantil, independente de ser venda, simplesmente o fato de você divulgar aquilo. Por isso que é muito importante que a gente, quando
infelizmente isso acontece muito, recebe aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, uma imagem de uma criança sendo estuprada, de crianças e adolescentes expostos de forma pornográfica, a gente jamais deve passar isso adiante. Porque ao passar adiante, involuntariamente, você pode estar cometendo um crime de divulgação de pornografia infantil. Muitas vezes a gente recebe, né, uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que vem acompanhada de um texto ou de um áudio dizendo o seguinte: vamos passar adiante essa imagem, vamos divulgar essa imagem para que esse criminoso seja encontrado e levado à justiça. Isso é uma balela. Se você quer denunciar um criminoso, denuncie para a Polícia Federal, para o Conselho Tutelar, para o promotor de justiça da sua cidade. Faz isso, que é muito mais eficiente. Simplesmente ficar divulgando a pornografia infantil acompanhada desse texto não resolve o problema. Pelo contrário, você está estimulando a prática desse crime e, em tese, praticando aí o crime de divulgação de pornografia infantil. Também é importante dizer que é crime a posse de pornografia infantil. Se você recebe esse material e passa a guardá-lo, o fato de estar levando esse material consigo configura um delito de posse de pornografia infantil. Delito que foi estabelecido por essa lei e foi muito importante para que pudesse ser feita, especialmente pela Polícia Federal, a repressão àqueles grandes armazenadores e divulgadores e vendedores de pornografia infantil que por vezes eram encontrados portando grande quantidade desse material pesado, material grave, material que registra estupros de crianças e que antes dessa lei tinha que ser recolhido sem a possibilidade de uma prisão em flagrante ou mesmo um processo exclusivamente pela posse. O crime de pornografia infantil simulada, ou seja, de produção desse material, também está configurado no Estatuto da Criança e do Adolescente e é um dos crimes de pedofilia. Ele é praticado quando a pessoa produz um material fazendo montagens de forma a demonstrar que uma criança está participando de uma cena de sexo, por exemplo. Esse material é perigoso também porque é muito usado no assédio a crianças através da internet. É um tipo de crime recorrente que está contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente também, crime de grooming ou assédio malicioso, quando a pessoa entra em contato com uma criança, ou seja, pessoa de até 12 anos de idade, fazendo a ela uma proposta sexual, seja através da internet ou até mesmo pessoalmente. O simples fato de você propor a uma criança um ato sexual já configura o crime de assédio malicioso. E muitas vezes, através da internet, a pessoa se faz passar por uma criança também, envia a ela material que é atrativo para uma criança já modificado, com cenas de sexo, para que isso sirva de modo de sedução ou de atração para chegar ao abuso sexual, seja através de um encontro ou seja através da própria internet. Porque é muito comum que a pessoa assedie uma criança e peça a ela que lhe envie fotos dela própria ou de outras crianças em situações de nudez ou mesmo de sexo. Ou então marque encontros sob falsos pretextos ou sob promessas de vantagens, de presentes, de joguinhos, de brinquedos, etc. Isso acontece com crianças e às vezes acontece com adolescentes também. Nós temos uma modalidade relativamente nova de chantagem que é conhecida como estupro virtual, que tem acontecido nos últimos tempos. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Uma menina, então, com 11 ou 12 anos de idade, assediada pela internet por outra pessoa que diz ser uma menina também, e propôs a ela que entrasse para uma agência de modelos. E para isso ela tinha que enviar uma foto de biquíni. A menina enviou a foto, recebeu a resposta,
da falsa agência dizendo que aquela foto estava ótima e que para ela ser aceita ela deveria mandar uma foto sem a parte de cima do biquíni. E a criança enviou essa foto. Essa foto foi recebida e pouco tempo depois, novamente enviada a essa criança através do WhatsApp, de um número desconhecido, com a seguinte mensagem: agora eu tenho a sua foto e ela será publicada para todos caso você não faça determinada ação ou tire determinada foto. E a partir daí a menina vai cada vez mais se envolvendo nessa chantagem e revelando a si própria, produzindo pornografia infantil a ser usada por esse criminoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente também cuidou de fazer uma definição a respeito do que é cena de sexo explícito ou pornográfica para a lei contra a pornografia infanto-juvenil. Ele definiu da seguinte forma: para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva a criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Essa definição foi formulada com base em definições internacionais e ela tem o objetivo de deixar claro o tipo de cena que é considerada criminosa, seja ela produzida por foto, por vídeo, divulgada na internet, divulgada através de publicação, até mesmo em papel, o que hoje é mais raro. O objetivo dessa lei foi proteger crianças e adolescentes contra a atividade criminosa praticada por criminosos pedófilos na internet, que ganham dinheiro com a venda de pornografia infantil, que ganham dinheiro com o agenciamento de crianças e adolescentes. Esses criminosos pedófilos que praticam, por exemplo, o crime de venda de pornografia infantil não são necessariamente pedossexuais. Veja bem, a pessoa pode ter atração sexual por crianças e adolescentes, gostar de pornografia infantil e vender pornografia infantil. E ela, numa definição da área clínica da psiquiatria, ela vai ser considerada portador da parafilia e, porque praticou o crime, também na área jurídica vai ser considerado criminoso, porque, repito, praticou o crime. Mas vamos supor que um sujeito que não é pedossexual, não tem atração por criança ou adolescente e resolve ganhar dinheiro vendendo pornografia infantil. Ele, embora não seja um pedossexual, embora não seja um pedófilo na definição dada pela psiquiatria, pela psicologia e pela área clínica em geral, ele é um criminoso pedófilo, porque ele praticou um dos crimes chamados de crimes de pedofilia. E, de qualquer forma, o objetivo da lei é efetivar a proteção da sociedade, especialmente de crianças e adolescentes, contra o criminoso sexual, nesse caso, aquele que produz pornografia infantil, que comercializa, que vende ou que estimula de qualquer forma. Esses são os principais crimes que a gente pode chamar de crimes de pedofilia e que não são necessariamente praticados por pedossexuais. Vale relembrar, aquela pessoa que é portadora de uma parafilia pode ou não praticar um dos crimes de pedofilia. Se ela pratica esses crimes, ela deverá ser julgada por estupro de vulnerável, por pornografia infanto-juvenil, por favorecimento à prostituição, seja o que for. Dentro desse julgamento, caso ela seja diagnosticada como portadora de pedofilia, por exemplo, haverá um exame técnico feito por um psiquiatra que deverá responder às questões legais baseadas no artigo 26 do Código Penal, em que nós gostaríamos de saber se essa pessoa, diante da parafilia com a qual ela foi diagnosticada, ela tem condição de entender o caráter ilícito do fato que ela praticou,
Ou seja, ela sabe o que é certo ou errado? Se ela sabe, ela é perfeitamente imputável, ou seja, pode ser a ela imputado um crime, e será. Outra coisa, será que essa pessoa tem capacidade de agir conforme esse entendimento de certo ou errado? Se ela tem capacidade de agir conforme o entendimento de certo e errado, ela é plenamente imputável e deverá, portanto, responder pelo crime que praticou. Portanto, o fato de uma pessoa ser portadora de uma parafilia não faz com que ela deixe de ser passível de punição legal pelo crime que praticar. São duas coisas diferentes. Repito, a parafilia, pedofilia, conceito da psiquiatria, da psicologia, da área clínica. E os crimes de pedofilia, que são os crimes dos quais nós falamos, né, que são crimes de natureza sexual, quando praticados contra criança e adolescente, que podem ser praticados por pessoas portadoras dessa parafilia ou não. Inclusive, é claro que dentro desse contexto a gente pode ter sujeito que é pedófilo, no sentido clínico da palavra, ou seja, ele tem atração sexual por crianças e adolescentes e jamais praticou um crime. E ele não será, pois, um criminoso pedófilo. Ele simplesmente será um portador de uma parafilia e deverá ser tratado como tal. Para a área jurídica, o que nos interessa é se a pessoa praticou ou não o crime e se ela entendeu ou não se aquilo é certo ou errado. E se ela pode agir de acordo com esse entendimento. A maioria dos crimes sexuais são praticados por pessoas que entendem perfeitamente o que é certo ou errado. Então, normalmente, o portador da parafilia sabe, sim, que está agindo de forma errada. E se torna, inclusive, mais perigoso diante da intenção dele de praticar sexo com crianças, que normalmente é crime. Dentro dos movimentos que existem de defesa da criança e do adolescente contra os crimes sexuais, nas campanhas de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, quando nós dizemos todos contra a pedofilia, o que se diz, na verdade, todos contra os crimes de pedofilia, todos contra o abuso sexual, todos contra a exploração sexual, todos contra o estupro de vulnerável, o favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, todos contra o tráfico de crianças e adolescentes com fins sexuais, todos contra a pornografia infanto-juvenil e todos aqueles que são os crimes de pedofilia definidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao dizer isso, estamos procurando dar um recado para a sociedade, para as famílias e para as autoridades também. O nosso recado é de que queremos proteção, queremos prevenção, queremos a defesa da criança e do adolescente, especialmente contra esse tipo de violência sexual, que chamamos de crime de pedofilia. É muito importante a nossa manifestação, porque ela demonstra também a nossa atenção, a nossa vigilância, que é fundamental na prevenção. O criminoso dessa natureza, ele pensa duas vezes antes de agir quando ele percebe que a sua vítima preferencial, ou seja, a criança, está sendo vigiada, está sendo cuidada, não é negligenciada, não está sendo deixada, abandonada à sua própria sorte. Quando estamos atentos, seja no uso da internet pelo seu filho, seja com quem ele anda, seja naquilo que ele pratica no seu dia a dia, a gente está criando em torno dele uma esfera de proteção. Quando você diz todos contra a pedofilia, você está dizendo que as crianças que estão ali, que são seus filhos, seus alunos, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, elas não estão negligenciadas, elas estão cuidadas, você está olhando por elas. E quando você está atento, elas estão muito mais protegidas simplesmente pela sua atenção, mais ainda pela sua educação, pelo seu esclarecimento,
por tudo aquilo que você pode levar de bom ao falar com elas e explicar para elas como se defender. Ao prestar atenção, inclusive, para descobrir se elas estão ou não sendo vítimas de abuso ou exploração sexual, o que é muito difícil para uma criança falar sobre isso. Por diversos motivos, por medo, por vergonha, porque ela não entende o que está acontecendo ainda. Numa audiência realizada anos atrás, mais uma vez, estávamos ouvindo uma menina de 6 ou 7 anos, cujo pai, o padrasto, a submetia a sexo oral com frequência. E ela nos contou isso, contou a mim, contou para a juíza e para psicólogos que estavam presentes, contou isso numa naturalidade muito grande. E ela, sentindo a nossa surpresa diante daquela naturalidade dela ao falar daquilo, ela completou: mas todo pai não faz isso com a filha? Porque para ela aquilo era perfeitamente normal. Esse também é um dos motivos pelos quais a criança não fala. Então a gente deve estar atento. A gente deve estar atento aos sinais de trauma em geral. A gente deve estar atento aos desenhos, às brincadeiras, ao comportamento sexualizado precoce, evidentemente aos sinais físicos que uma criança pode vir a apresentar. Uma criança com um ferimento na área genital, isso é um fato que tem que ser muito bem explicado, muito bem investigado e conhecido para saber como pode ter acontecido aquele tipo de coisa. São cuidados que todos nós temos a obrigação de ter para defender crianças e adolescentes contra os crimes em geral, especialmente contra os crimes de pedofilia, entendidos tais como os crimes de abuso e exploração sexual cometidos contra criança e adolescente. Bem, hoje falamos um pouquinho sobre esses crimes de pedofilia. Eu gostaria de ter a oportunidade de falar muito mais, de falar especificamente sobre cada um deles, com exemplos, imagens a respeito disso, porque são assuntos ricos para quem se interessa, no sentido de conhecer bem para poder prevenir, para poder evitar que eles aconteçam. Claro, né? Acho importante que a gente venha a conversar sobre o mau uso da internet. Acho importante que a gente venha a conversar sobre a prostituição de crianças e adolescentes, que infelizmente tem sido uma realidade no nosso país, né, de norte a sul, infelizmente, e o abuso sexual extrafamiliar ou intrafamiliar, que ainda é um assunto que poucas pessoas gostam de abordar, mas que tem que ser falado. Só a partir do momento em que a gente fala disso é que a gente pode levar algum tipo de alento a pessoas, especialmente crianças, que podem estar nesse exato momento vivendo um verdadeiro inferno dentro das suas próprias casas. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos passando pelo isolamento social imposto pelo Covid-19, o novo coronavírus. Nessa época já foi constatado em países da Europa e também nos Estados Unidos que houve um aumento da violência doméstica, houve um aumento do acesso à pornografia infantil e também do assédio através da internet a crianças e adolescentes. Por quê? Confinadas dentro de casa. E, inclusive, existem crianças e adolescentes que podem estar, nesse momento, confinadas com seus abusadores. Acho que cabe a todos nós, família, Estado e sociedade, estar atentos para que toda criança seja protegida, independente do nome que se dê. Crime de pedofilia, abuso sexual, exploração sexual, violência sexual contra crianças e adolescentes. Todo mundo sabe do que nós estamos falando. Todo mundo sabe que isso acontece todo santo dia. Infelizmente, há mais de 12 anos, não se passa um só dia em que eu não receba uma notícia de um caso de abuso sexual ou de exploração sexual, ou mais de um ou dos dois. Porque a cada momento, crianças e adolescentes estão sendo vítimas de criminosos pedófilos, ou seja, pessoas
independente de serem ou não portadores de parafilia, que praticam crimes sexuais usando crianças e adolescentes como objetos para o seu prazer. Essas pessoas têm que ser tratadas como criminosos que são. E é claro, aqueles que tiverem alguma doença mental que os impeça de entender o caráter ilícito do fato, aqueles que não podem agir por algum problema mental de uma forma com seu livre arbítrio, eles não podem ser culpados penalmente. Mas, de qualquer forma, entendo que, em primeiro lugar, tem que ficar sempre a garantia do bem-estar e da segurança de cada criança do nosso país e do mundo. Porque, depois de Deus, não existe nada mais importante do que cada criança, do que cada adolescente, do que cada filho das nossas famílias.